diante dessa estrutura subconsciente, nós vamos progressivamente perdendo o controle mental sobre as nossas vidas e passamos a ser controlados pelo nosso corpo, que está controlado pelos condicionamentos subconscientes produzidos pela química cerebral. A partir de situações do cotidiano, de situações externas, vamos criando mecanismos e aperfeiçoando-os ao longo do tempo. Aqueles que dão certo, no sentido da sobrevivência, mantemos. Aqueles que não dão, relegamos, vão passando para as camadas mais distantes da nossa memória cerebral. Agora, vamos deslocar-nos um pouco mais do tempo para a vida presente. E, usando a nossa imaginação, vamos ver Ana no seu ambiente de trabalho em uma grande cidade, em um grande centro urbano no Brasil. Ana também se encontra agitada, aflita e inquieta. Ana sente grandes cobranças profissionais, cobranças em relação aos filhos, em relação a investimentos, em relação à saúde. O seu tempo é escasso, mas as atividades nas quais ela tem que se desdobrar parecem cada vez maiores. E Ana, então, sente que a sua vida está fora de controle. A sua vida familiar está caótica. A sua vida de relacionamentos, ela mal sente interesse de estar com seu companheiro ou de desfrutar de bons momentos em sua companhia. No trabalho se sente julgada, observada, cobrada todo o tempo. E isso, então, tem causado alguns graves problemas na sua vida. Já há algum tempo, Ana não consegue dormir bem. Quando dorme, tem sono agitado, eventualmente, alguns pesadelos, sente dores musculares, fadiga, dificuldade de concentração. Buscando recursos, Ana acabou por consultar-se e faz uso agora de ansiolíticos, de medicamentos ansiolíticos. Passado algum tempo, foi diagnosticada nela uma depressão e ela passou a fazer uso de antidepressivos. Contudo, o que podemos ver em Ana? Vemos a exacerbação daquele estado de sobrevivência que estamos acompanhando desde o início de nossa história com Aruque. A demanda, a necessidade de fazer frente a uma série de atividades de sobrevivência, que no século XXI já não se restringe mais a vigiar a caverna ou estar atento às invasões do burgo, mas a uma série de atividades diárias em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação a relacionamentos, em relação à participação nas redes sociais, é uma série de situações de vida que cada vez vão ampliando. Então, na verdade, as dificuldades de Ana não têm origem em nenhuma depressão, em nenhuma questão outra que não seja uma questão de autoconhecimento. O autoconhecimento é o ponto de partida para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Pois se não sabemos como pensamos, se não sabemos, né, qual é o nosso processo de reagir diante dessa ou daquela situação, onde se encontram as nossas fragilidades, onde se encontram também os nossos pontos fortes, nós vamos tendo grande dificuldade em enfrentar as situações do dia a dia. Na jornada da cura holística, nós apresentamos uma série de estratégias para que possamos intervir nessa situação.
Qual situação? A de que os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos sentimentos e emoções não sejam originados por um subconsciente corpóreo, por um subconsciente que é a memória acumulada de nossa sobrevivência. Imaginemos, por exemplo, que durante toda a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, tenhamos nos deparado com uma série de situações reais ou imaginárias, e diante dessas situações tenhamos criado, como temos visto ao longo do desenvolvimento histórico, mas agora não mais considerando o desenvolvimento histórico civilizatório, mas de cada indivíduo, também do ponto de vista individual, nós vamos selecionando aquelas ações, aquelas formas de nos comportarmos que deram certo em algum momento do nosso passado. Por exemplo, em uma situação da infância em que nos sentimos ameaçados, sentimos um risco de sermos punidos ou algo do gênero e mentimos, e através daquela mentira conseguimos nos safar. Então, de alguma maneira, em nosso cérebro, aqueles mecanismos seletivos vão nos dizer que a mentira é um processo, é uma forma de sobreviver. Em outras situações, nós descobrimos que ao tirarmos uma nota alta, nós fomos correspondidos em nossas carências, em nossos sentimentos. E então, no presente, nós nos desdobramos excessivamente, além das nossas possibilidades, além dos nossos limites, para termos um desempenho profissional e assim suprirmos as nossas carências emocionais. Diante de um desconforto de relacionamento, por exemplo, nós buscamos o isolamento e, ao nos isolarmos, vimos que, de alguma forma, aquela ameaça ou aquela inquietação foi administrada. Então, dessa forma, nós construímos uma série aí de memórias cerebrais, de redes neurais, que fomos reforçando de uma maneira mais direta ou mais indireta ao longo do tempo, porque uma vez que deu certo em um momento uma certa atitude, vamos chamar essa atitude sim de uma atitude básica, de uma matriz, de uma atitude primária, nós vamos encontrar variações dessa forma de agir para buscarmos também sobreviver. Por que variações? Porque isso é uma questão cerebral. São redes de neurônios, milhares, milhões de neurônios que se organizam, se estruturam, não é, para nos possibilitar a sobrevivência ou o bem-estar. Então, na vida adulta ou em algum momento, diante de situações que estamos vivendo, temos aquele pensamento de agir de uma determinada forma, que isso pode dar certo. Só que nós não percebemos, até que tenhamos feito uma introspecção, uma autorreflexão, tenhamos desenvolvido um autoconhecimento para que nos tornemos observadores desses pensamentos. No momento em que nós os observamos, nós temos a possibilidade de intervir e de agir de uma forma diferente. Em outras palavras, essa estratégia de nos tornarmos conscientes do que está acontecendo é o que chamamos assim de estar presente, de atenção plena. Este é um dos mecanismos que a jornada da cura holística utiliza. As meditações, também as visualizações têm esse potencial. As orações, mudanças comportamentais, ou seja, aquelas questões que nos permitam observar a nós mesmos.
Então, quando falamos de autoconhecimento, nós não estamos falando de investigar o nosso passado. Estamos falando em observar o nosso presente.